Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, segundo 12 de maio de 2025. Galera, vamos falar um pouco hoje sobre o El Clássico lá, o Real Madrid e Barcelona e Real Madrid, que praticamente ali definiu a situação do Carlo Ancelotti, que já tinha decidido já há um tempo sobre a situação dele no Real Madrid. Fala também um pouco aqui sobre o Corinthians, a má fase que o Corinthians está vivendo, e em parte não é culpa nem do Dorival e nem do Ramon Dias, porque, enfim, mas vamos falar daqui a pouco. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters. Também não se esqueça de me seguirem lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para vocês me seguirem lá, e sempre eu coloco lá o link completo do vídeo nos stories, e também tem um link do canal do YouTube na bio. Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre Carlo Ancelotti, sobre Real Madrid e Barcelona e seleção brasileira. O que é que tudo isso tem a ver? E também o Xabi Alonso. Real Madrid pega o Barcelona lá no Camp Nou e começa a partida ganhando. Começou até bem, 2-0, os dois gols de Mbappé. O cara que era a pedra no sapato do PSG. Eu sempre critico o Mbappé por conta disso, porque o Mbappé eu achei ele um menino muito mimado e um jogador que ainda precisa provar muito no futebol para dizer que se realmente ele é um cara diferenciado ou não. Ele se acha demais, se acha o cara do time, mas ainda para mim é um jogador comum, é um jogador apenas aí comum. É uma opinião particular minha. Mas o Barcelona consegue virar ainda no primeiro tempo para 4-2 e o Real Madrid diminui para 4-3 e o jogo se encerra desse jeito. Qual o problema desse? Qual é a realidade disso tudo? A realidade é, Real Madrid esse ano não ganhou nada, a torcida tá pé da vida, inclusive recebeu o time no CT com protestos, porque o time não ganhou nada, acostumado pelo menos a ganhar um título. E a situação do Carlo Ancelotti, que já era complicada, ele já tinha meio que ali dado a entender, eu não vou cravar que ele realmente vai sair do Real Madrid, porque ainda não teve uma nota oficial. Até esse momento ainda não teve uma nota oficial. Só por enquanto no campo da especulação, no campo das palavras. Mas, até porque ele tem contrato até 2026. Mas a tendência real é que ele realmente saia do Real Madrid. E a tendência é que o Xabi Alonso assuma o time no lugar dele, ainda para o Mundial, o Super Mundial de Clubes. Até teve uma provocação aí do Real Madrid em relação ao Barcelona, em que o Barcelona foi provocar o Real Madrid sobre o resultado do jogo, e o Real Madrid simplesmente postou uma foto da nova taça do novo Mundial, para dizer, olha, vocês não estão no Mundial, mas a gente tá. E ainda por cima o Barcelona também foi eliminado essa semana na Champions League, na semifinal da Champions League. Enfim, e o que tudo isso tem a ver com a seleção brasileira é que, se realmente a demissão do Carlo Ancelotti for concretizada, a saída dele do Real Madrid for concretizada, há grandes chances reais dele assumir a seleção brasileira. Por que eu tô falando ainda que há grande chance? Porque muita coisa pode acontecer nesse meio tempo, como aconteceu da última vez. Por exemplo, estão tentando derrubar o Edinaldo Rodrigues, que é o cara em que ele tá aí mantendo conversas. Então tá um pouco aí complicado, até realmente o contrato ser assinado e for anunciado como o novo treinador da seleção brasileira. Todo mundo fica com aquele grandíssimo ponto de interrogação, já que sabemos o que aconteceu da última vez, em que o Carlo Ancelotti praticamente foi anunciado como o treinador. Então vamos ficar só no aguardo para saber realmente se essa situação vai ser concretizada ou não. O torcedor da seleção brasileira, óbvio, que está na torcida, porque é um fio de esperança que o torcedor brasileiro tem para tentar pelo menos chegar ali numa final de Copa do Mundo e sair vencedor. Eu já deixei minha opinião aqui clara. Preferia que fosse o Renato Portaluppi. Eu acho que é o treinador hoje mais preparado para poder assumir aí a seleção brasileira. Mas existem os críticos do Renato
porque acham que o Renato fez um trabalho questionável em alguns clubes. Mas se você for levar em consideração, por exemplo, o trabalho que o Renato fez no Grêmio, o cara fez algo surpreendente. Porque, por exemplo, assumir o Grêmio, isso eu tô falando pós todos aqueles anos de glória, em que pelo menos ele chegava em finais de campeonato, pós o título da Libertadores, é claro. Pegou o time na Série B, depois que ele saiu, o time começou a desandar, o time caiu para a Série B, ele pega o time na Série B, deixa o time na Série A, e ainda ali, jogando de igual para igual com todo mundo. Aí ele sai, o que acontece com o Grêmio agora? Cai de rendimento. Então prova que ele, pelo menos ali, consegue ter uma boa gestão de grupo. Cabe agora também, caberia também agora ao pessoal aí que faz as observações para contratar treinadores para a seleção brasileira, observar esses fatores aí que seria algo muito positivo para o Renato Portaluppi. Vamos aguardar para ver se futuramente ele consegue assumir e realizar também o sonho pessoal, que é assumir a seleção brasileira. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora um pouco aqui do Corinthians. Como já diz o hino do Corinthians, salve o Corinthians. A pergunta que eu faço é: quem salvará o Corinthians? Quem? Esse é o problema. Porque o problema era o Ramon Dias. O problema do Corinthians era o Ramon Dias, que não tinha um elenco na mão, que o time não jogava bonito, que o time não conseguia resultados. O time não conseguia nem tantos resultados que conseguiu ganhar o Paulistão. Então, acho que o problema não era o Ramon Dias. Será que o problema são os jogadores? Pode ser, não sei. Pode ser, porque, por exemplo, ano passado, pelo menos a zaga do Corinthians, você tinha uma definição ali de quem eram os zagueiros titulares e apenas algumas posições ali que você questionava, botava um grandíssimo ponto de interrogação. Hoje o time não tem uma zaga titular definida, isso é fato. O cara que era o nome inquestionável na zaga do Corinthians, que era o André Ramalho, não vive boa fase. Teve um lapso aí nesse início de trabalho do Dorival, mas mais uma vez queda de rendimento. O Corinthians vem tomando gols infantis, a realidade é essa, vem tomando gols infantis. Na lateral direita temos um bom lateral, que é o Mateuzinho, mas não temos um reserva para ele. Ou seja, se o Mateuzinho estiver cansado ou tiver algum desconforto muscular, o lado direito do Corinthians está perdido. Na lateral esquerda temos o Anguilheire, um ótimo lateral, excelente, mas não temos um reserva à altura, porque o Matheus Bidu não está voltando a jogar o que jogou ano passado, e Hugo, bem, enfim, sabemos o que o Hugo é capaz de fazer. Aí lá no meio, Maicon, que volta de lesão, é quem está salvando o time, porque Ranieri, quando o Ranieri joga bem, ótimo, quando joga mal, ferrou. José Martínez, gosto pra caramba do José Martínez porque ele tem raça, tem vontade de jogar, só que às vezes a vontade é demais, e aí acaba tomando cartão amarelo desnecessário, arranjando confusão desnecessária. Às vezes é um lance que ele cometeu a falta, que ele fez coisa errada, ele sabe que ele vai tomar amarelo, mas ele vai lá reclamar, e aí o juiz já fica olhando para ele um pouco diferente. Então você já vê que o time tem um certo desequilíbrio. Aí, para completar, temos o nosso grande holandês voador, o holandês voador do Corinthians, que ultimamente vem fazendo algumas besteiras. E no jogo contra o Mirassol, óbvio que ele fez besteira. Fez muita besteira. Foi bater o pênalti com cavadinha. Eu tenho uma opinião particular sobre a cavadinha, eu vou falar já já. E por que é que eu tô falando dessa cavadinha dele? Porque é o seguinte: o jogador, quando vai fazer uma gracinha dessa, ele primeiro precisa estudar o goleiro do time adversário. Isso é fato. Eu acho que essa lição ele não aprendeu. Porque se ele estuda um pouco o Walter, ele saberia que o Walter é pegador de pênalti. O Walter é um dos maiores goleiros do Brasil, muita experiência. Então o Walter não ia cair num lance tão simples como uma cavadinha. E outra coisa, se ele quer aprender a fazer uma cavadinha, aprenda com os melhores. Veja se ele consegue um DVD do Djalminha, do Louco Abreu.
Renato Gaúcho, empreste seu DVD ao Memphis para ver se pelo menos ele consegue ali fazer alguma coisinha diferente. Porque do jeito que ele bateu aquela cavadinha, não dá. Não dá. É falta de respeito? Não acho falta de respeito. Acho que é uma forma de se bater o pênalti e surpreender o adversário. Mas saiba que se você perder, a torcida vai cobrar. O que eu acho no telão é o jogador adversário achar que foi falta de respeito. Não, não foi falta de respeito. Porque você também tem esse mesmo direito. Quando tiver um pênalti a seu favor, você também tem o direito de bater de cavadinha. Se você fizer, golaço, ótimo. Se você perder, aguente as críticas e aguente também a torcida enchendo o seu saco. E é isso agora que o Memphis vai acabar sofrendo. Vai acabar sofrendo a torcida enchendo o saco dele. Porque se faz aquele gol, Corinthians poderia estar com 2-0 ainda no primeiro tempo e poderia ter definido a partida com esses 2-0. Mas o que acontece? Vai fazer gracinha, perdeu o pênalti, ainda conseguiu sair na frente do placar, fez 1-0, mas toma virada no segundo tempo, toma um gol logo no início do jogo, que é o segundo jogo consecutivo que o Corinthians toma gol logo no início da virada de tempo. Isso precisa ser corrigido o mais rápido possível, porque em jogos decisivos isso vai ser fatal. Então o Corinthians precisa realmente melhorar esse quesito de não tomar gols nas viradas de jogo e melhorar também ali um pouco o sistema defensivo, a atitude dos zagueiros. A fala do Hugo Souza foi muito pontual. Quem tem que definir isso é o treinador. Beleza. Mas os jogadores precisam tomar uma nova atitude, porque a atitude do jeito que tá vai ficar muito complicado no decorrer do campeonato. Vai querer passar o perrengue que passou no passado? De correr o risco até de ficar fora de alguns campeonatos importantes? Esse ano não tem tanto esse risco, porque pelo menos foi campeão paulista, então já está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Beleza, menos mal. Mas vai correr o risco de ficar, por exemplo, de brigar de novo para não cair? Acho que o Corinthians tem time suficiente para poder brigar na ponta da tabela e talvez até tentar o título brasileiro. Ah, Sul-Americana, tem chances. Matemáticas ainda tem chance. Só é o time mudar a atitude e entrar realmente em campo para poder vencer. Esse que é o ponto principal. Você tem que entrar em campo para poder vencer. Precisa de reforços? Acho que precisa. Acho que precisa, com certeza. Mas a diretoria também tem que fazer um pente fino e tem que se autoavaliar. Porque não adianta só cobrar o treinador. Entendeu, diretoria? Você precisa também dar respaldo e dar as condições de trabalho necessárias para que o treinador consiga fazer o trabalho que ele prometeu fazer. Se tivesse contratado o que o Ramon Dias pediu no início do ano, será que o Ramon Dias teria sido demitido? Será que o Corinthians estaria passando esse perrengue agora, como passou, por exemplo, na Libertadores, está passando perrengue agora na Sul-Americana e está passando perrengue agora no Campeonato Brasileiro? Será que passaria esse perrengue? Não sei, porque a diretoria simplesmente fechou os olhos e mandou o Ramon Dias se virar com o que tinha. E ele se virou com o que tinha. Aí, contrata o Dorival. No início, eu até fiquei ali relutante com essa contratação do Dorival, porque eu não acho que o Dorival tenha a cara do Corinthians. Mas eu tenho esperança de que o Dorival consiga pelo menos motivar esses jogadores, porque, por exemplo, se vou levar em consideração que o Igor Coronado, nas partidas em que entrou, veio jogando bem, então um ponto positivo para o Dorival. O Dorival está fazendo o Igor Coronado jogar, isso é muito importante. Vamos supor que quando o Rodrigo Garro voltar, ele consiga fazer os dois jogarem juntos. Vai ser ótimo. Muito bom para o time ali na parte criativa. Então o que cabe ao torcedor do Corinthians é aguardar os próximos passos, não tem muito o que fazer. Torcer para o Corinthians fazer ali o resultado necessário para pelo menos estar ali brigando na ponta da tabela, para não cair também muito. Torcer para ir passando de fase na Copa do Brasil e torcer também para os resultados serem favoráveis na Sul-Americana, porque para classificar na Sul-Americana agora está cada vez mais difícil. Então o Corinthians precisa mudar de atitude. O Memphis Depay precisa também mudar de atitude. Por quê? Porque ele é a principal peça do time.
Ele é o cara que foi contratado para ser o cara que vai definir ali as coisas. Então, acho que ele precisa tomar um pouco mais de responsabilidade para ele mesmo dizer, não, eu errei e eu vou consertar esse erro a partir de agora. Porque não adianta ficar só em podcast ou ficar dando entrevista aí com palavras de impacto para dizer que vai resolver e não vai resolver. Vá lá, é melhor você ficar calado, ir em campo e resolver. Porque, por exemplo, se você for levar em consideração jogadores do passado, eles falavam muito, beleza, mas chegava no campo e resolvia. É só isso. Valeu, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu!